Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode desmutar aí, entrar, tá? Perguntar, beleza? Que aí a gente troca uma ideia, depois continua. Então, a gente está falando de política econômica brasileira, né? É o que a gente estava abordando. E eu parei aqui com vocês no PIB, Produto Interno Bruto. E olha, vocês estão já no segundo ano, então, bom dia, Fernando. Essa questão da economia, né? Tá toda hora na mídia, a mídia toda hora tá falando de economia, falando daquilo que a gente está produzindo, do crescimento econômico do Brasil, né? Ou do enfraquecimento, né, econômico brasileiro, como tem ocorrido nos últimos anos, né? Diminuição do nosso crescimento, isso é normal, tá? O interessante é a gente conseguir pegar aí e entender, né, como que a gente calcula esse crescimento, esse enfraquecimento, né? Como que a gente sabe que o país está crescendo, que o país está diminuindo o seu crescimento? A gente tem que entender isso. A gente escuta muito, mas a gente não entende, tá? Por exemplo, o Brasil nos últimos anos ele tem um PIB negativo. Esse ano aí foi recorde histórico agora nesse último semestre, né, no primeiro semestre de 2020. Recorde histórico de crescimento negativo, não acontecia isso desde 96. Então a gente teve uma perda do nosso crescimento. Bom, tem vários fatores, né? Primeiro, tem as políticas econômicas que o governo adotou, que não estão surtindo efeito, né? E também tem a questão da pandemia. E depois, o mundo já vinha em crise econômica desde 2008, né? O Brasil desde 2014, e aí o modelo escolhido não foi o melhor, não surtiu tanto efeito, e agora nós temos a pandemia também, então você soma tudo isso, dá um enfraquecimento do PIB histórico para a gente, né? Mas outros países conseguiram um PIB mais elevado, né? Estão saindo da crise aí melhores do que outras nações, né? Que ainda nem saíram, como é o nosso caso, tá? E se deve principalmente pelo modelo produtivo dessas nações, desses países, como eles escolheram produzir. Nós sabemos que o Brasil, nos últimos anos, ele abandonou alguns setores da economia e focou, né, em outros, ou em outro. Né? No nosso caso aqui, nós abandonamos setores produtivos como indústria e como setor de serviços e focamos apenas no agronegócio. Né? O agronegócio é o nosso foco principal, é o setor primário da economia. O extrativismo também é o foco do Brasil. Né? Há um risco porque nós temos uma competição enorme, várias outras nações que também produzem gêneros parecidos com o nosso e acabam competindo com a gente, né? O que leva a um declínio do nosso PIB, tá? Somado a isso, também tem as políticas internacionais que também envolvem economia. O fato de você ficar brigando, discutindo com outras nações, isso vai interferir diretamente na economia desse país. Então, a política ela está muito interligada com a economia. Por isso que o nome desse conteúdo é Política Econômica Brasileira. Então, para você fazer economia, antes de mais nada, você tem que saber fazer política. É assim que funciona. As relações comerciais. Tá? Para a gente poder ter economia, a gente tem que ter relação comercial com outras nações. Então, a gente tem que ser bem recebido, a gente também tem que saber receber essas outras nações. Né? A gente não deve fazer concessão apenas a um país, né, e esquecer dos outros. As relações econômicas, elas são interações. Né? Então, você tem que estar interagindo com outros países a todo momento. Hoje eu acabei de ler, por exemplo, que o Brasil vai aumentar a importação de etanol americano. E qual é a finalidade disso? Nenhuma. A gente não precisa aumentar a importação de etanol. Para falar a verdade, a gente nem precisa importar etanol.
Nós somos autossuficientes na produção de etanol aqui dentro. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque hoje a gente tem uma política, né, de submissão aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o soberano e nós seguimos ali a cartilha deles. Essa é a ideia. Então, nós vamos aumentar a importação de um produto que não precisa. A consequência qual será? A consequência será econômica para o Brasil. A consequência será para aqueles que produzem cana, por exemplo, né? Para os latifundiários que produzem cana. Porque o etanol americano vem do milho. É um outro tipo de etanol. A consequência será econômica para as destilarias, que produzem o etanol aqui dentro do nosso território. Então, isso é o tipo de política errada que se faz hoje no Brasil. Comprar um produto que a gente não precisa comprar. Porque a gente produz aqui. E porque a gente gera emprego aqui, a gente gera renda produzindo esse produto aqui dentro. Coisa que os Estados Unidos jamais faria. Então, esse é o exemplo que eu dei para vocês, porque a gente está discutindo muito o agronegócio desses últimos dias com o aumento da produção de alimentos. Vocês devem ter acompanhado isso. Os alimentos estão chegando nos mercados mais caros. Tá? E isso é uma política errada do Brasil desde a década de 70, que tem resultados agora. Já teve resultados na década de 80, na época de Sarney. Já tivemos resultados no início da década de 90, com a implantação do real. E agora é um terceiro resultado aí. Um aumento excessivo dos alimentos, né? Uma superinflação sobre alguns alimentos, como o arroz, o feijão, né? Alimentos que estão na cesta básica e que diretamente vai afetar ali a economia nacional, porque afeta os mais pobres. Significa que a miséria, a fome, a pobreza tende a aumentar no país. Isso é um outro processo que a gente tem que analisar. Né? Política errada também? Política econômica errada, né, do atual governo. Permitiu que houvesse uma super desvalorização da moeda. O dólar chegando a quase R$6. O que faria com que o que vai fazer com que, e que fez, né, com que os produtores rurais passassem a preferir ali exportar do que comercializar dentro do país. Por que é mais vantajoso exportar? Porque ele recebe em dólar. Né? Por que é menos vantajoso vender para o mercado interno? Porque ele recebe em real. Qual moeda que está mais valorizada? O real. Então, vender para o estrangeiro significa acumular mais capital. Né? Esse é o objetivo. Tá? Mas exportar só também não é muito favorável. Por que não? Porque por mais que você vai receber mais, a situação social dentro do país vai ficar complicada. Mas você acha que o produtor rural está pensando nisso? Não, mas o governo deveria estar fazendo alguma coisa. Esse é o ponto. É por isso que eu falei, uma política econômica errada novamente. Né? Porque quando permite uma super desvalorização da moeda e não pensa que o produtor rural, o objetivo dele, ele é capitalista, o objetivo dele é acumular mais. Né? Vendendo para o mercado interno, ele iria acumular? Iria, mas menos. Vendendo lá para fora, acumula-se mais. Né? É óbvio que é uma política errada, né? Política econômica errada da atual gestão, né? Do ministro Paulo Guedes. Errado. A gente tem que falar a verdade. É uma atitude totalmente errada. E isso já era previsto que isso aconteceria. Inclusive, ele fala isso. Né? Teve várias entrevistas dele falando sobre isso. Que seria mais vantajoso agora para o negócio vender lá para fora do que aqui para dentro. Né? Então, assim, você beneficia lá fora, porque o produtor rural aqui, tá? O produtor rural aqui, ele tem o direito de vender para quem ele quiser. Então ele vai vender lá fora. Ele vai capitalizar mais lucro, vai ter mais lucro. Ele vai se beneficiar com isso. Tá? A influência para o mercado interno é extremamente negativa, Isabela. Por que é extremamente negativo? Porque hoje o indivíduo mais pobre chega no mercado para comprar um pacote de arroz, por exemplo, que há 4 meses atrás, vamos pôr, mês passado, estava R$12,
Hoje ele chega no mercado, está R$ 40. E não é exagero. No Rio de Janeiro, R$ 43 estava o pacote de arroz. Pacote grande, R$ 43. Aí você vai analisar o feijão, pacote pequeno lá, 3 quilos, 2 quilos, não sei. Acho que é 2 quilos. Estava R$ 3. Já estava caro. Agora está R$ 9 aqui em Campo Grande. Em algumas regiões do Brasil está chegando a R$ 23, um pacote pequeno. Isso são políticas erradas, né? O investimento maciço nos grandes produtores rurais e pouco investimento na agricultura familiar, que são aqueles que produzem alimentos, né? Isso é uma outra política errada. Então são várias políticas erradas que vão somando aí dentro do Brasil e que vão interferir diretamente na nossa economia, diretamente nesse PIB. São vários exemplos que eu dei agora para vocês, e o principal é a desvalorização da moeda, que vão interferir diretamente na economia, não só dos brasileiros, mas né, na economia do nosso país no geral. Então a gente não sabe como que vai ser o ano que vem, né, pós-pandemia, né? A gente não sabe como vai ser a nossa economia, tá? A gente conta ali com um apoio de um país que não costuma apoiar ninguém, a não ser quando tem ali interesses particulares, né? E só, é isso que a gente tem agora para a sequência, né? Para a manutenção aí do nosso crescimento econômico, tá? Esses mercados de São Paulo e Janeiro estavam tendo que... Eu não entendi ali o final, põe de novo a pergunta, o comentário aí, para a gente poder falar. Estabelecer o máximo de compra de arroz. Sim. Estabelecer um limite. Porque todo mundo queria comprar um monte por causa do aumento. Para fazer uma estocagem, né? Estabelecer um limite. Aqui, alguns mercados aqui em Campo Grande fizeram a mesma coisa, né? Já estabeleceram limites ali para poder comprar determinadas quantidades de produtos alimentícios para que não falte ali para outras pessoas, né? O que está ocorrendo também é uma prática capitalista, né? A lei da oferta e da procura é um outro fato, né, que está diretamente ligado a esse aumento agora dos preços. Tá? Prof, mas, e agora? Porque, por exemplo, arroz e feijão é, a base alimentar do povo brasileiro. E o arroz tá caro e feijão também é ouro. Uhum. E agora? Então, esse é um outro ponto que eu ia chegar com vocês. Tá? Nós temos os dois principais alimentos da base alimentar brasileira, né? E também do sacolão, né? É o que está ali embutido naquilo que o brasileiro consome, né? Diretamente. Tá? Então, o que foi oferecido pelo governo é uma substituição desses alimentos por outros. Inclusive, o presidente das redes varejistas, dos mercados, ele concedeu uma entrevista, né? E aí ele mesmo falou que era necessário que os brasileiros agora substituíssem o arroz e o feijão por outro tipo de alimento, né? Aí vai da criatividade do brasileiro. Na verdade, vai substituir pelo quê? Alguém colocou ali macarrão, né? Macarrão, alguém colocou macarrão, vai ter que substituir pelo macarrão. Vai ter que substituir, por exemplo, o feijão pela soja. É isso. Né? Ou aumentar a importação dos alimentos, o que vai manter o preço encarecido, né? Porque uma das saídas do Ministério da Agricultura, que é de uma política aqui da nossa região, foi justamente importar arroz. Da onde? Da Ásia. Então nós vamos passar a comprar arroz de fora, entenderam? Quando um país como o nosso volta apenas à produção de commodities para exportação, que é algo que eu já disse para vocês, o Brasil faz isso, principalmente com a soja, né, com o sorgo, tá? A gente vende muito para fora isso aí, o agronegócio, né? E a gente esquece de olhar a agricultura familiar, dá nisso. O governo brasileiro deixou de investir na agricultura familiar, que era aquela que produzia arroz, feijão, batata, mandioca, né, e outros gêneros, eu estou dando alguns exemplos. E aí o que acontece? O reflexo é esse, em poucos anos a gente não tem mais produção de alimentos no Brasil. E a tendência é aumentar isso aí. Então, daqui a pouco não vai ter mais ninguém produzindo arroz no Brasil hoje. Por quê?
Porque como o arroz não compensa mais ser produzido, os caras vão produzir outra coisa, produzir soja. A gente vai virar um país produtor de soja apenas, né? E aí nós vamos importar arroz de fora da Ásia, da China, da Índia, do Sudeste Asiático, que são os grandes plantadores de arroz lá de fora. Nós vamos importar feijão de outros países, nós vamos ter que importar... Já importamos o trigo, mas vamos importar mais trigo de fora, e assim vai. E vai encarecendo esses produtos que a gente tem um consumo maior. Arroz, feijão, pão francês. Olha o valor do pão francês nos últimos anos, né? Que também faz parte da base alimentar do brasileiro. A própria carne, a carne bovina. Nós temos um dos maiores rebanhos do planeta. A nossa carne, que também vai diretamente para o nosso PIB, né? Porque a gente exporta isso, a gente vende isso lá fora, também encareceu aqui dentro. O quilo da carne está muito caro aqui dentro do Brasil. E nós somos um dos maiores produtores. Significa o quê? Que a política de abastecimento interno está muito errada. Muito errada. Né? Isso vai melhorar para os próximos anos? Não sei dizer. Acredito eu que não. Tá? Nem para os próximos meses, nem para os próximos anos. É necessária uma nova política econômica. A atual, a que existe, não está funcionando. Né? Pelo contrário, a tendência é piorar. A tendência é estar pior. Tá? E, prof, você acha que quando o auxílio, tipo, parar de ocorrer, que já vai acontecer, né? Essa situação vai piorar ou você acha que até lá, tipo, o preço já vai meio que estabilizar de novo? Não, eu acho que a tendência agora é só piorar. Essa questão do auxílio, né? Essa questão do auxílio é interessante a gente falar dela, porque esse auxílio que foi concedido de R$600, né? Que lá no início o governo queria dar de 200, aí os deputados votaram 500, aí o governo, para não ficar mal, fechou a 600, né? Esse auxílio de R$600, ele é um auxílio temporário, né? Ele é um auxílio temporário. Tá? Foi ali uma cota de 3 meses, agora ele vai ser alterado para R$300. Então vamos por aí. Valia para todo mundo? Não, R$600 não valia para todo mundo. Valia para quem? Para autônomos, né? Pessoas que estavam desempregadas e que não tinham vínculos recentes. Né? Então tinha várias categorias ali para poder receber esse auxílio. Tá? É claro, beneficiou muita gente, ajudou muita gente. Porque vamos partir do princípio que nós estamos falando de um país que tem muita concentração de renda. Né? A concentração de renda do Brasil, a gente vai falar de renda nesse conteúdo, é a segunda maior do planeta. Só perdemos para o Catar. Tá? Então, o país que tem muita concentração de rendas, quer dizer que poucos concentram a maior quantidade de capital. Então, esse auxílio ele serviu para ajudar muita gente, principalmente os mais pobres, né? Os mais miseráveis. Então, a gente tem uma demanda aqui no Brasil, nos últimos anos, de pessoas que sobrevivem ali com uma média de R$290 mensais no país. Tá? Então, uma demanda muito grande de pessoas sobrevivendo com R$290 no país. O que dá para você fazer com R$290 no mês? Nada. Né? E tem gente que sobrevive com isso. Aí o auxílio chega para essas pessoas, é claro que vai contribuir. Né? Vai contribuir bastante, porque você tem R$290 mais 600, virou ali 890 reais, quase 900, né? Então o cara conseguiu comprar mais comida, comer melhor, estava conseguindo ali sobreviver, né? Está conseguindo ali muita dificuldade, mas está sobrevivendo, tá? Os alimentos eles já vinham aumentando nos últimos anos, né? Eu acabei de falar, o salário mínimo não tem reajuste há 2 anos. Então quem ganha salário mínimo paga aluguel, tem filhos, por que esse cara sobrevive comprando alimento caro? Porque o alimento já estava caro. Agora nós temos uma subida nos alimentos que já estavam caros. Tá? Porque o tomate, se você pega o tomate do começo do ano para agora, ele teve um aumento de 12%. O tomate. Né? O limão, 16%. Tá? A batata, 14%. A cebola, ainda bem que eu não gosto de cebola, mas a cebola teve um aumento de 16%. Esses são indicadores que você para pensar e fala assim, cara, daqui a pouco o brasileiro vai comer o quê? Né?
A gente, assim, a gente tem uma condição melhor, a gente vai conseguir sobreviver, mas e o mais pobre? Né? O mais pobre vai sobreviver do quê? Né? Já não consegue sobreviver com o que tem, então vai ser uma luta para existir. Existir mesmo. Né? Para não morrer de inanição, não morrer de fome. Tá? Então, o que a gente vai acompanhar agora para os próximos dias, semanas, meses e anos para o Brasil é um aumento muito grande da pobreza, da miséria e da fome aqui dentro. Tá? Porque mesmo com o auxílio vai ser impossível o cidadão sobreviver. Mesmo com o auxílio vai ser impossível de sobreviver. O gás de cozinha está R$80, o arroz 40, o feijão aí 15. Olha, só aí a gente já falou de R$100, mais de R$100. Já foi metade do auxílio. Tá? E o cara vivendo na informalidade porque também não tem emprego. Então não é questão, o cara está no auxílio, o cara não vai querer trabalhar. Mas qual é o emprego que o governo gera? Nenhum também. Nós temos uma demanda de 14 milhões de desempregados. Então é assim, eu ficava com muito medo há um tempo atrás, quando eu escutava assim, o Brasil não pode virar uma Venezuela. Mas eu não sei se vocês lembram, a Venezuela caminhou da mesma forma que a gente caminha hoje, né? Uma desvalorização muito grande da moeda. De repente, os produtos, porque a Venezuela não produz, né? Ela importa. Então, com a desvalorização da moeda, esses produtos começaram a ficar mais caros. E, de repente, as pessoas estavam pagando R$80 um pacote de papel higiênico, né? As pessoas estavam pagando R$20 em um sabonete, e a gente está caminhando para isso. Então, o pacote de arroz que era 12, hoje é 40. Então, de um dia para o outro, virou 40. Né? Então, a gente está caminhando aí para uma recessão das maiores. Tá? Eu não estou querendo meter medo em vocês, mas é uma análise econômica, estrutural, de países da América Latina muito parecida com o que a gente está passando hoje. E você não vê ali uma saída. Não tem assim, nós vamos fazer tal coisa e isso vai melhorar agora. Não tem. Não tem a curto prazo nenhum tipo de melhoria. Significa que nós não temos uma política econômica. É isso que significa. Tá? A gente pode ter um ministério, a gente tem um governo formado, muito bonito, né? Eles aparecem lá, dão entrevistas, bem bonitinho, bem organizado, mas não existe política econômica. Tá? Política econômica, zero. É isso que é o reflexo. Eu estou falando isso para vocês, e a gente talvez não sinta isso hoje, porque nós temos condições melhores. Mas nós vamos sentir quando o aumento for ainda maior. Né? Então, o mais pobre vai morrer de fome e a gente vai sentir, né, no bolso. Eu vi alguém falando assim, agricultura, eu vi aqui, eu estou acompanhando, estou falando para vocês, mas eu estou lendo também os comentários. Eu vi alguém falar bem assim, apareceu ali. Talvez a agricultura familiar também não aguentasse a demanda. Olha, que eu estou para te dizer que aguenta sim. Se a gente pegar todas as terras paradas no Brasil, que são muito maiores que as terras produtivas, do agronegócio, por exemplo, e concedesse para a produção de alimentos, a gente abasteceria o mercado interno e a gente venderia o excedente para fora. Tá? Então, o que falta é investir justamente nessa agricultura familiar, porque são eles que produzem alimentos. E nos últimos anos não houve investimento nessa agricultura familiar. Então, aumentou a expropriação de terras e uma concentração na produção de gêneros agrícolas, mas que não serve como base alimentar do brasileiro. A não ser que a gente mude. Agora, possivelmente, a gente vai ter que mudar. Então, a gente vai ter que mudar lá o consumo do feijão pelo consumo de soja. E em alguns restaurantes do Brasil, a soja é fornecida, né, para o cidadão. Tá? Então, ao invés de feijão, tem soja para ele comer. Essa vai ter que ser a base alimentar do brasileiro. Né? E essa é uma preocupação que todos nós temos que ter. Não só pela gente, né, é claro, pela nossa família, mas também com as pessoas mais pobres, né, as pessoas mais miseráveis. Aquelas que não têm condições financeiras de se manter ao longo de um mês com aquilo que ganham. Né? Ou porque recebem um salário mínimo, ou porque estão na informalidade. Estão fazendo entregas no iFood, no Rappi e outros aplicativos ali, ganhando uma miséria.
e não conseguem comprar comida para sobreviver, tá? Então essa geração de riqueza, essas políticas econômicas, elas devem existir justamente para que a gente possa ter ali um PIB, né? Um PIB elevado, um PIB concentrado, um PIB positivo, né? O PIB significa a geração de riqueza que nós executamos aqui dentro do país, né? Então, seja comercializar. Olha, Glória, vou te falar a verdade. Eu acho que a tendência é só aumentar o valor dos produtos aqui dentro do Brasil. A tendência agora é só aumentar, né? Primeiro, que a demanda é voltada para o mercado internacional devido à desvalorização da moeda, né? Nós estamos passando por R$8, tá, o óleo. R$8. O óleo na semana passada estava 2, já está sendo vendido a 8, aqui em Campo Grande. Em alguns lugares do Brasil, a média é de 12 a 16 reais. 12 a 16 uma garrafinha de óleo. Eu estou falando de óleo de soja, que nós produzimos bastante. Então, o que nós temos... Olha, isso já excedeu a pandemia. Isso não tem mais a ver com a pandemia, não. Tá? Porque o comércio brasileiro ele continua funcionando. Se você parar para pensar, os setores estão funcionando. Todos eles. O setor primário, secundário e terciário. Todos estão funcionando, até porque o Brasil não... Nós temos o segundo maior número de mortes do país, né? O segundo maior número de mortes do país, não, entre os países, né, do mundo, então. Só perdemos para os Estados Unidos. E nós não fizemos lockdown, não teve fechamento de país, de região, nenhuma cidade fez lockdown. Nós tivemos um distanciamento social, que mesmo assim foi bem mal feito, né? Por isso que a gente tem 131 mil mortos, tá? E aí, nós temos uma política econômica que não existe. Nunca existiu a nossa política econômica. Ela não existe. Né? Não existe. Vou falar a verdade, não tem nada de política econômica. Nós temos ali uma coisinha ou outra, né? Então, isso é um reflexo, né, da falta de política econômica que nós estamos passando aqui, tá? 7% do seu total, sim, isso é verdade. Então, olha só, isso é um reflexo agora do processo da falta de política econômica. Não tem nada a ver com a pandemia. O aumento do preço dos produtos é falta de política econômica. Vale lembrar, a pandemia começa aqui no Brasil em março para a gente, não é? Em março. Que é o período que a gente fechou a escola, São Paulo, tudo. Beleza? A gente começou essas aulas. Em março. Ano passado, qual era o valor do dólar em relação ao real? Já estava R$5, gente. Né? Se não estava 5, estava próximo de 5. Agora não me recordo, mas já estava próximo de 5. Começo do ano eu já brincava com meus alunos, já está R$6, não dá mais para viajar para Disney. Né? Nem empregada doméstica vai para Disney, como comentou o nosso ministro. Então, assim, isso é um reflexo da política econômica brasileira. Isso não é um reflexo da pandemia, não. A pandemia é uma engrenagem, né, da crise econômica mundial, tá? Mas a elevação do valor dos produtos aqui dentro do Brasil é um reflexo da política econômica brasileira errada, né? Totalmente errada. Ou melhor, sem política econômica. Nem errada, tá? Porque não existe, né? A pandemia ela agrava, porque vira uma crise mundial, né? E aí o que a gente... Só que, assim, virou uma crise mundial, mas eu vou dizer, para aqueles que vendem para fora, não passou por crise, né? Porque lá fora continuou comprando. Quem são os principais compradores do Brasil? A China. A China compra muita soja nossa, não é verdade? A China não passou por crise econômica. Por que a China não passou por crise econômica? Porque ela fez lá um fechamento, logo ela se reestruturou, a China teve 4 mil mortos. 4 mil mortos, a gente está falando de uma população de mais de 1,3 bilhão. 1,3 bilhão, tá? Então a China teve menos mortes que os Estados Unidos e o Brasil. Menos mortes. Se somar os dois, então, nossa, extrapola. Tá? Então, o principal comprador nosso continuou comprando. Então, a pandemia ela faz parte de uma crise mundial, mas ela não está ligada à alteração de preços, não. Não está. Né? Essa alteração de preço tem outros fatores,
Tem a vontade do produtor rural de vender para fora devido à desvalorização da moeda, e aí tem a ver com política econômica nacional, né? Tem a desvalorização da produção da agricultura familiar, também tem a ver com política nacional, né? Governo, tá? Então são outros fatores que implicam nessa geração desse aumento dos valores dos produtos, tá? Alguém colocou ali, professor, você sabia que no Brasil 7% é apenas 7%, de fato. Só que nós temos uma das maiores produtividades do planeta, utilizando pouca terra para produzir. Tá? E aí você tem terras que também poderiam ser destinadas ao plantio, mas que estão paradas, improdutivas. Estão só para especulação imobiliária. Que a gente já falou, eu já falei com vocês, é proibido, né, especulação imobiliária. Por quê? Terra tem que ter função social. Né, mas no Brasil isso ainda não acontece. E aí a gente tem reflexos. Né, e os reflexos são esses. Ô, professor, que a gente tá passando. Por que não aumenta pra, tipo, tá com 7,5%? Por que não aumenta mais? Porque a questão, Leonardo, a questão não é aumentar o desmatamento. Né? A questão não é expandir aí. A questão é a produtividade. A produtividade ela já existe. A nossa produtividade é uma das maiores do mundo. Nós mecanizamos o campo, né? As máquinas diminuíram a mão de obra no campo. Isso é um outro fator também importante para ser analisado. Né? Então nós já temos uma produtividade ok. O que nós temos que aumentar aqui no Brasil é a produção de outros gêneros agrícolas, que são os gêneros da base alimentar brasileira. Então nós temos que aumentar a produção de arroz, a produção de feijão. E como que você aumenta isso? Incentivando a agricultura familiar. Como que você incentiva a agricultura familiar? É só fazendo reforma agrária? Não. É só dando terra para quem quer ter terra? Não. Porque se você só der a terra, o cara não produz nada. Você tem que dar a terra, mas você também tem que subsidiar esses caras. Olha só, teve esse aumento do valor do arroz, do feijão, e você não viu ninguém falando, nós vamos então aumentar a agricultura familiar no Brasil. Nós vamos incentivar mais essa agricultura familiar, né, como era no passado, tá? Dando subsídios. Porque se você dá para o grande, você também tem que dar para o pequeno, porque o pequeno abastece o mercado interno. Né? O grande está voltado para o agronegócio. O agronegócio é para fora, é exportação. Não tem nada a ver aqui com o mercado interno. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer agora, aqui dentro no Brasil, é discutir a produção de alimentos. Quem produz alimento são ou estão ligados ali à agricultura familiar, tá? Que aí fica com o pequeno imóvel rural e também fica com o minifúndio, porque o minifúndio também utiliza mão de obra familiar, né? Mas utiliza mais máquinas, produz ali arroz, feijão. Então são esses caras que o governo tem que olhar. O que está faltando para esses caras? Subsídio, empréstimos, tem que conceder, igual concede para o grande. O grande tem direito a empréstimos, tem direito a refinanciamento de dívidas, o grande tem direito ali à compra de equipamentos, de tratores, arados mecânicos, colheitadeiras, tem que conceder esse mesmo benefício para esse pequeno. A mesma coisa. Né? Prolongamento de parcelamento de dívida. O grande tem isso. O grande faz o empréstimo, chega lá no dia de pagamento para falar, não tem condição. Faz o quê? Refinancia o empréstimo. Ou seja, vai fazer um novo parcelamento, abre uma nova linha de crédito para que ele pegue mais dinheiro. Quer dizer, para o grande tem tudo isso. Para o pequeno, né, para o cara que produz alimento no Brasil, não tem nada. Então isso também tem que ser discutido. Né? Aumentar o desmatamento não é a solução. O desmatamento aumentou no Brasil. Aumentou a produção de alimentos? Não. Você pega os 2 últimos anos, aumentou desmatamento e queimadas. Né? Aumentou também a entrada de gêneros agrícolas, de pasto. Mas aumentou a oferta de alimentos? Não. Porque tudo isso que aumentou no Brasil nos últimos anos tem a ver com agronegócio, tem a ver com exportação e não com abastecimento do mercado interno. Beleza? E aí entra no ponto que eu queria falar desse PIB com vocês. O PIB não é voltado apenas para exportação. Isso é uma confusão muito grande. Você liga a TV, eles estão falando disso. A exportação que mantém o PIB, mantém, né? E tem uma influência muito grande. Mas o mercado interno, o fornecimento de bens e serviços, também tem uma influência muito grande na economia brasileira.
Tá? Não é só o agronegócio. Né? O agronegócio, de fato, ele interfere na nossa economia muito bem. Hoje é mais de 15% da economia brasileira voltada para o agronegócio. Mas nós temos outros setores aqui produtivos também. Né? São outros setores também que estão ligados aí a esses serviços, né? E aos bens ali, ao comércio final, tá? Que também tem que ser olhado, e também tem que ser ali, ter uma política voltada, né, para essa área. Tá? Então, essa questão que está muito latente, a questão do fornecimento de alimentos, né, da produção de alimentos dentro do país, é uma questão atual e que tem que ser discutida. Né, e a gente tem que discutir ela. São vocês que têm que ir analisando ela. Né, porque vocês representam aí a massa jovem desse país e a força pensante que aqui existe. Né? Então, são vocês que têm que ir analisando. Mas, para analisar isso, tem que entender um pouquinho. Né? Tem que entender que não é culpa do produtor rural e não é culpa daquele que fornece o alimento. A gente culpa muito o comerciante, né? Os mercados. Tá? Na época do Sarney, tinha um termo que é muito legal, depois vocês dão uma pesquisada, eram chamados ali os fiscais do Sarney. Então, o Sarney foi o primeiro presidente da nossa redemocratização, como vocês sabem, né? Ganhou de forma indireta, na verdade ele era o vice, o presidente seria o Tancredo, mas o Tancredo morreu. E na época do Sarney teve uma desvalorização tremenda da moeda, porque pegou a herança dos militares, uma crise econômica severa, os militares deixaram o poder com mais de 300% de inflação, né? E aí o Sarney pegou o governo, desvalorização de moeda, encarecimento dos produtos. O Sarney criou lá os seus fiscais, que tinham um número direto para Brasília, para fiscalizar mercado, fiscalizar preço de produto. Então a gente está fiscalizando os caras que recebem o produto já caro, e eles só ganham na revenda. Não é o mercado que está subindo a R$40, é o preço que o produto está chegando para esse comerciante. Se ele está vendendo a 40, significa que o saco de arroz está chegando para ele a 33. Ele está tirando a margem dele de lucro. É óbvio, né? É assim que funciona o setor de serviços. Você retira a sua margem de lucro. Tá? Então é isso que a gente também tem que analisar, né? Também tem que entender. Né? E aí, se você pegar do passado essas informações, vocês vão ver o valor que era, né? Por exemplo, um saco de arroz, 2.000 cruzeiros. Mas 2.000 mesmo, 2.000 mesmo. A moeda era muito alta. Né? Moedas com valores altos, então você tem uma moeda de 1.000, uma moeda de 2.000, né? Agora uma moeda de 200, já significa ali um enfraquecimento da sua moeda. Né? Já significa que essa moeda ela vai desvalorizar. E aí o governo anuncia uma nova moeda e no mesmo dia, ou 2 dias depois, é anunciado um momento de recessão no Brasil. Nós estamos passando por um período de recessão aqui dentro. Então, a última recessão que nós tivemos foi na década de 90, 94, a mudança da moeda, né? Que era a reestruturação econômica com o Fernando Henrique Cardoso. Agora nós estamos passando por um novo período de recessão. Então, o nosso PIB para o ano que vem é um PIB negativo. Isso já é certeza. Nós tivemos uma redução de 1 trilhão. Então, significa que o nosso PIB para o ano que vem é um PIB negativo. Então, é o momento da gente discutir. A política econômica brasileira é agora. Esse é o momento de se discutir essa política econômica brasileira. Nós estamos prestes aí a ver vários acontecimentos que a gente não viu. A nossa geração vai ver, a minha e a de vocês. Nós vamos ver, por exemplo, um país asiático emergente ultrapassar a maior potência econômica do planeta, né, que está aí nesse posto desde 45. Isso a gente vai ver. E não vai demorar muito tempo. Né? E nós vamos ver também algo que os nossos pais viram, os nossos avós, que é um período de recessão extrema desse país. Nós já estamos passando por isso, já foi anunciado, e a tendência é piorar, né? Principalmente para os mais pobres. Né? Então, a pobreza, a miséria, a fome, a tendência é aumentar. Com a pobreza, a miséria e a fome, aumentam outras coisas nos centros urbanos, né? Dentro do país. O que, professor? Violência, criminalidade, os empregos informais, né? A marginalização dos indivíduos, tá? A falta de moradia, porque as pessoas vão vendendo o que tem,
os bancos vão tomando o que tem. Não é isso? A gente tem um consenso muito interessante de que o comunismo tomava tudo do cidadão e, na verdade, não, né? É o capitalismo. Você pega um empréstimo do banco e não paga, o banco vai lá e toma o que é seu. Então, essa é uma ideia também. E dentro das nações onde existe crise e não existe política econômica, isso é um fato que pode demorar ali um tempinho, mas ele vai acontecer. Tá certo? Galera, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sim? Não? Não? Acho sim? que não. Não? Então a gente começou um pouquinho antes, a gente tem começado um pouquinho antes para dar tempo de eu ir para outra turma. Né? Porque eu tenho que conectar tudo de novo aqui, então eu já entro na outra turma 9h40. Então eu vou pedir para vocês colocarem um nome de vocês aí na chamada. Na semana que vem a gente fecha esse assunto, tá? Na próxima aula, na segunda. E aí eu encerro esse assunto com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês que acompanhem, como a gente está fazendo aqui a geografia e um pouco de atualidade juntos, eu peço para vocês que acompanhem as mídias, né? Não só Instagram e Twitter e Facebook, né? Mas acompanhem as mídias, pode ser só mídia digital, quem não gosta de TV, não gosta de jornal na TV, mas acompanhe ali os jornais digitais, peguem esses indicadores, observem as manchetes, né, dos jornais, tá? Quem gostar de Globo News, Record News, sei lá, Band News, assiste também, porque alguma coisa ali vai dar para extrair, e isso é interessante porque isso atualiza vocês. Né? Vocês estão no segundo ano, vocês já estão próximos a fazer ali as provas, né? Então é importante, tá? Quem colocou o nome na chamada aí já está liberado. Aqui ainda está gravando. Então, coloca o nome na chamada, está liberado. Oi. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Pode fazer. Tipo assim, você acha que com as mudanças climáticas, porque, por exemplo, setembro era mês de chuva, né? Uhum. E não choveu até agora. Aí você acha que isso vai afetar futuramente? Tipo, não é, tipo, sabe, a economia e tudo mais? Com toda certeza vai. E isso é um ponto de discussão, né? Isso é um ponto de discussão. Toda vez que a ONU se reúne para falar de meio ambiente, isso é um ponto de discussão praticado entre eles, porque a alteração climática vai interferir diretamente na produção dessas atividades agrícolas. Já está interferindo no norte de Mato Grosso, região centro-oeste, aqui na nossa região, já está sendo interferida. A gente não sentiu ainda, porque essas grandes propriedades rurais, geralmente, nesse período do ano da estiagem, elas desenvolveram ali, junto com a mecanização do campo, é claro, a modernização, né, a tal do sistema de irrigação. Né? Então, no período da estiagem, eles continuam produzindo porque eles têm um sistema de irrigação. Mas isso, uma hora, vai acabar, porque o próprio rio, a própria extração da água tende a diminuir também. Né? Então, o desmatamento da floresta amazônica, que eu contei para vocês agora, que aumentou nos últimos anos, ele vai acabar interferindo na produção agrícola aqui da nossa área, da nossa região. Tá? Então, isso é um reflexo. Né? Isso já é um reflexo em outros países e isso é um reflexo que já está acontecendo aqui no Brasil. Isso já acontece aqui no Brasil. As nuvens de chuvas formadas na região norte já não conseguem chegar mais na região centro-oeste, porque elas já estão mais fracas, devido ao desmatamento e às queimadas. Né? Junto a esse processo, nós temos as queimadas que a gente está esquecendo de falar. Queimada do Pantanal, queimada da floresta amazônica e nenhuma política também de combate a isso. Nenhuma. A gente não vê. Então, isso também implica diretamente na economia do Brasil. Na semana que vem eu quero retomar desse ponto com vocês, porque política ambiental não é mais coisa de comunista, é coisa de capitalista. Países capitalistas europeus, eles estão ligados às políticas ambientais dos países subdesenvolvidos e emergentes. Se o Brasil não respeita o meio ambiente, esses acordos econômicos eles vão sendo deixados de lado. Os países vão deixando de comprar da gente também. Isso vai interferindo diretamente no nosso PIB, diretamente na nossa economia. Beleza? Beleza, valeu, prof.
Eu que agradeço. Vou anotar aqui para falar desse Acordo de Paris, na aula que vem com vocês. Galera, todo mundo colocou o nome aí, quem ficou comigo? Aí, agora no resto da sala? Então, beleza. Sim. Então tá, Tchau, até segunda-feira. Tchau, professor. Analisem as mídias do jeito que eu falei, viu? Não esqueçam, não. Segunda-feira, tamo junto. Abraço, galera.